Ele vive cercado de objetos curiosos que garimpa e coleciona para se inspirar. Vamos conhecer juntos o ateliê do artista Fernando Pacheco. Roda o VT. Hoje nós viemos conhecer o ateliê de Fernando Pacheco. Na verdade, nós vamos fazer uma grande viagem, porque é um espaço super inspirador. Estamos aqui no meio de inúmeras telas, de muita cor, de muita vibração. A pintura do Fernando é uma pintura vibrante, colorida, e a gente vê a alegria da vida na sua pintura. Estou errada? Tá certo. A vida, mesmo que muitas vezes tem um toque até certo ponto dramático e etc., mas é sempre o desafio da vida, a gente enfrenta com muita alegria. Uhum. Agora, é aqui que você passa a maior parte do seu dia? Como é que é o seu dia a dia com a pintura? Quantas horas você se dedica à pintura? Quem dera se eu pudesse ficar no ateliê o tempo todo. Quando eu comecei era mais ou menos assim, eu ficava no ateliê o tempo todo, e exatamente porque a carreira estava começando e tudo mais. Olha, só aqui nesse ateliê são 23 anos, né, então, Fernando? E hoje o que eu reclamo um pouco é sobre isso, porque a carreira cresceu e eu passo muito tempo também em reuniões e encontros e decidindo coisas e gostaria... Exposições, Isso, gostaria de ficar mais tempo no ateliê, mas eu tenho compromisso também com a carreira que não me deixa o tempo todo no ateliê. Aliás, para quem tem memória boa, vai se lembrar que um dos painéis recentes do aeroporto de Confins é de autoria do Fernando. E logo aqui atrás, ele tem aqui essas malas. Conta a historinha pra gente. As malinhas. O painel lá do aeroporto de Confins, o mote desse painel é a viagem, mas a viagem poética. Ou seja, eu fiz uma brincadeira entre o verbo vou, ir, V-O-U, e o voo, V-O-O, de voar. Isso é de propósito? A gente pode experimentar? Pode, claro. Então lá a gente faz a viagem poética. Vou para um carinho, vou para um abraço, vou para um beijo, vou para casa, vou para você, ao invés de você estar indo para Nova York, para Barcelona, etc. Eu vou escolher essa aqui, vamos ver qual que é. Vamos ver qual é a inscrição poética. Vou para as nuvens. Tá vendo? Voou para as nuvens. Aí já é de voar mesmo. Vou para nuvens. Então, agora, essas malinhas estão pintadas lá no painel de Confins, bidimensionalmente, elas lá estão com lá. essas inscrições poéticas. E aqui eu criei tridimensionalmente as malinhas que a gente pode realmente arriscar uma viagem poética de posse delas. Vou para você, olha que simpático. Então, e esse voo para carinho, voo para um carinho, não é? Então nós podemos passear com essas malinhas e experimentar essa viagem poética também. Muito chique. Agora, um traço que a gente vê que é muito forte na sua pintura, Fernando, é o olhar. Para todos os lados. E nós ficamos com as nuvinhas. Isso. Me fala um pouco. Em todas elas a gente vê uma força do olhar, a pintura do olhar. Essa questão, o olho e o olhar tem uma presença realmente insistente, marcante dentro da figuração da minha pintura. Mas essa questão do olhar, muitas vezes o espectador, a pessoa, o fruidor, ele está diante do quadro questionando, e esses personagens, quem são? Quem são essas figuras? E o que elas estão fazendo? De onde elas vieram? Para onde elas vão? E ao mesmo tempo, ela devolve a pergunta, quer dizer, a gente muitas vezes é surpreendido com um olhar da figuração do quadro nos interrogando, e você, quem é? Então eu acho que a gente tem que fechar os olhos
e a gente se fazia a pergunta, quem sou eu? Então, de olhos fechados, a gente faz aquele olhar para dentro. Quais são meus sonhos? Quais são meus desejos? Para onde eu vou? Qual é o meu passado, meu presente, meu futuro? Quais são meus sonhos? Então, essa questão da troca do olhar com a figuração do quadro, os personagens do quadro, eu acho que é uma troca muito interessante de se fazer. Agora, você tem preferência de horário para pintar, de manhã à tarde? Qual o horário do dia que você mais se inspira? Eu estou vendo aqui que nesse cantinho, os objetos, me fala um pouquinho dessa coleção, dessa história sua com a pintura, com os objetos. Quem dera se fosse objetos, é bugiganga mesmo. Então essa estante de objetos, quer dizer, eles estão aí aleatoriamente, não tem um significado específico, mas é uma coisa que me acompanha desde a infância, ou pela cor, ou pela forma. Você vai colecionando. Objetos. A gente vê que tem um tanto de sapatos. Isso. Então, objetos múltiplos que estão relacionados com nosso cotidiano, nossa percepção de estética, de forma, Aqui tem uma Santa Ceia, linda por sinal, né? Pois é, então, essa estante ela nos surpreende porque tem objetos assim que são realmente assim muito interessantes, valiosos até, e outros que só teria valor para mim durante um certo tempo, e depois eles até para mim mesmo podem perder o valor e eu substituo por outros que estão me atraindo mais. Então realmente eles funcionam como uma espécie de espoleta para a minha pintura. Então existe uma relação qualquer entre eles e o que detona meu desejo de pintar. E você costuma arrumar essa estante? Não, aí é o contrário, ela está sempre sendo desarrumada exaustivamente até ela virar um caos e um monte de coisas sem nenhum tipo de arrumação. De pretensão com a ordem. Não tem enfim, pretensão né? de ter ordem, organização, ou não são objetos antigos ou valiosos, quer dizer, são objetos afetivos para mim. Eles têm, por exemplo, uma lata de tal